Um panel pode recuperar informações da base de dados automaticamente, apenas adicionando atributos em sua tela. Porém, saber como o GeneXus determina quais tabelas deve acessar e a forma que as percorre é vital para que nossa aplicação funcione corretamente. A seguir, estudaremos como são determinadas as tabelas base de um objeto panel. Como vimos anteriormente, um panel possui uma parte fixa, onde estão os controles do form, que não pertencem a um grid, e uma ou mais partes variáveis, uma para cada grid que está no panel. Para carregar os dados em cada parte do panel, GeneXus irá gerar automaticamente um data provider para cada parte, que se encarregará de obter os dados da base de dados. Como estes data providers são independentes, cada um terá sua navegação própria. Portanto, cada parte do panel, fixa ou variável, terá sua própria tabela base, independente das demais. No exemplo, vemos elementos na parte fixa do panel e um grid, de modo que serão determinadas as tabelas base da parte fixa e da parte variável separadamente. Pode ocorrer que a parte fixa tenha a tabela base e o grid não, que o grid tenha a tabela base e a parte fixa não, que ambas as partes tenham tabela base ou que nenhuma das partes a tenha. É importante lembrar que neste, os panels funcionam de forma diferente dos web panels, já que em um web panel com um único grid, caso haja tabela base, a tabela base do web panel é única, e não existem duas tabelas base distintas separadas para a parte fixa e grid, como acontece com os panels. Dado que em um objeto panel a parte fixa e o grid determinam navegações independentes e cada parte terá sua tabela base, é como se existissem dois for eachs paralelos. Para determinar a tabela base da parte fixa, serão levados em consideração os atributos pertencentes à parte fixa do form, os atributos pertencentes aos eventos associados à parte fixa, desde que estes atributos estejam fora de um comando for each. Estes eventos são o evento refresh e os eventos associados a botões ou controles da parte fixa, incluindo os da application bar. Além disso, para determinar a tabela base da parte fixa, também devem ser levados em consideração os atributos da tab conditions do objeto panel. Para determinar a tabela base da parte variável, neste caso do grid, serão levados em consideração os atributos incluídos nas colunas do grid, tanto visíveis como não visíveis. Os atributos referenciados na Order, Search, Advanced Search e Conditions do grid. Os atributos que pertencem ao código do evento Load, sempre que estiverem fora das cláusulas for each e presentes nos eventos de botões ou controles dentro do grid. Também serão levados em consideração atributos que estão na tab Conditions, os quais serão considerados para a determinação da tabela base de todos os grids que se incluam no panel. O grid também terá a tabela base se sua propriedade BaseTrn foi atribuída com uma transação base. Neste caso, os atributos que estão nas outras partes deverão pertencer à tabela estendida da tabela associada à transação base. No exemplo que vemos, a parte fixa é composta apenas por dois text blocks no form e duas tabelas como separadores, ou seja, não há atributos. Também não há atributos na tab Conditions do panel. Não há evento refresh, nem eventos de controles do form, ou botões na application bar. Portanto, a parte fixa deste panel não possui tabela base. Se analisamos a parte variável, vemos que existem atributos nas colunas do grid, que são Attraction ID, Attraction Name, Attraction Photo, City Name e Country Name. Não há atributos nas propriedades Order, Search, Conditions do grid e também não está atribuído o valor da propriedade BaseTrn. E não há atributos no evento Load ou em eventos de controles dentro do grid. Para determinar a tabela base, devemos buscar todas as tabelas estendidas que contenham os atributos mencionados. Vemos que a única que contém todos eles é a tabela estendida de Attraction, pois atinge as tabelas Attraction, City, Country e Category. E nas três primeiras estão todos os atributos que procurávamos. Portanto,
A parte variável do panel, composta pelo grid, terá a tabela base attraction. Isto significa que GeneXus construirá um Data Provider como serviço no back-end, que percorrerá a tabela attraction e recuperará os dados que carregarão o grid. Vejamos agora a lista de navegação do panel. O nó Level Detail, correspondente à parte fixa, está vazio, portanto, confirmamos que a parte fixa não possui tabela base. Se agora selecionamos o nó correspondente ao grid 1, vemos que na lista de navegação do Data Provider correspondente, diz For each attraction. Então, a tabela base é efetivamente attraction, como havíamos deduzido anteriormente. Mais abaixo, vemos que acessa a tabela attraction para recuperar os dados de Attraction ID, Attraction Name, Attraction Photo, Country ID e City ID. E então, com o Country ID obtido, acessa a tabela Country para obter o Country Name. E com o Country ID e City ID, acessa a tabela City para trazer o City Name. Em resumo, vemos que só pelo fato de que o grid possua atributos, neste caso em suas colunas, GeneXus foi capaz de determinar automaticamente quais tabelas devia percorrer e criar tudo o que fosse necessário para recuperar os dados requeridos a partir da base de dados. Vejamos outro exemplo de determinação de tabelas base. A agência de viagens quer ter um panel onde, para um determinado cliente recebido por parâmetro, sejam mostradas as atrações visitadas por esse cliente. Essa informação está modelada na transação Trip, onde cada viagem tem um cliente. Observemos que Customer ID é chave estrangeira e os atributos Customer Name, Customer Last Name e Customer Full Name são inferidos. E cada viagem tem também muitas atrações que são visitadas, representadas pelo segundo nível da transação Trip. Também são exibidas a transação Customer, que tem os dados dos clientes, e a transação Attraction, com os dados das atrações. Vamos analisar primeiro a parte fixa do panel. Além dos atributos presentes no form, se procurarmos por atributos em outras partes do panel, vemos que nas regras existe apenas a variável Customer Identifier, que recebe o identificador do cliente a mostrar. E na tab Conditions, encontramos um filtro que garante que serão exibidos os dados somente do cliente recebido por parâmetro. Não temos nada na guia Eventos. Isso significa que os únicos atributos que devemos analisar para a parte fixa são Customer ID, presente no form e na tab Conditions, e Customer Name, presente no form. A tabela base é, então, Customer, pois contém ambos os atributos. Se observamos a lista de navegação do nó Level Detail, correspondente à parte fixa, vemos que a tabela base é Customer, como havíamos determinado antes, e que é acessada à referida tabela para recuperar os dados dos atributos Customer ID e Customer Name. Se agora analisamos a tabela base da parte variável, temos os atributos Attraction ID, Attraction Name e Attraction Address, como colunas do grid, e não há atributos em nenhuma das propriedades do grid. Estamos tentados a afirmar que a tabela base do grid seria a Attraction, mas não vamos esquecer que os atributos da tab Conditions também devem ser considerados, e ali encontramos o atributo Customer ID como parte de um filtro. Portanto, os atributos que encontramos são Attraction ID, Attraction Name, Attraction Address e Customer ID. Se analisamos o diagrama de tabelas, vemos que a única tabela estendida que contém estes atributos é a tabela estendida de Trip Attraction. Então, a tabela base da parte variável do panel será Trip Attraction. Se observamos a lista de navegação do nó Level Detail Grid 1, correspondente à parte variável, vemos que a tabela base é efetivamente Trip Attraction e que a mesma é filtrada pelo valor de Customer ID devido à condição presente na tab Conditions. Também vemos que são acessadas as tabelas Trip e Attraction para recuperar os dados dos atributos Customer ID, Attraction Name e Attraction Address, respectivamente. Anteriormente, mencionamos que o código presente nos eventos também é levado em consideração para a determinação das tabelas base da parte fixa e da parte variável. Vamos ver em outro vídeo
os eventos de um objeto panel.